Nossa, o cara tá assistindo metidão, porque... É bem bom, filho. Vou copiar a professora. Tá. Ó, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo? Estão vendo? Então tá. Então, ó, agora vamos concentrar. Vai, aula passada a gente ficou com esse exercício aqui, né? Ó, é uma posição que vocês demoraram bastante para entender que as pretas que jogavam, né? Aí todo mundo entrou em consenso que as pretas jogam B4, né? É um lance útil. Isso, soma H6 é um lance lelé da cuca, né? Aí o Murilo teve um surto, quis sacrificar o bispo na abertura já. Mas a gente viu aqui tem 3 planos para fazer com os cavalos, né? Os mais comuns. Oi? Qual? Ah, entendi. Entendi. Mas aí eu jogo assim, então, ó. Aí você não tem cavalo para colocar em F4. É. Aí você perdeu 2 peças. Ai, ai. Tá, vamos lá. Tá bom. Ah, tá. Beleza, então. Ó, a gente viu então que o cavalo tem essa rota, essa são as duas principais, na verdade, né? Mas conversando ontem, né, na última aula sobre as casas fracas, aqui a maioria delas está na ala da dama, né? C7, C6, C5, D6 também, né? Tá mais fraco. A casa. É, sim. Isso aí a gente vai ver mais pra frente. Realmente, é uma casa que tem que ficar de olho para as pretas não ocuparem. Geralmente no peão dama, assim, D4, D5, essas duas casas são críticas, né? Se a gente consegue. Oi? As brancas. É, o Petrosiano. Depois vocês vão ver. Mas, ó, a ideia aqui de brancas. De brancas. É, ó. Então, o Petrosian jogou cavalo A2 aqui. O cavalo E2 também é interessante, né? Acho que a Laura tinha falado para jogar para G3. Tem uma perspectiva de atacar na ala do rei, né? Como aqui os bispos estão apontados para a ala do rei, é interessante. Só que levando o cavalo para cá, a gente tem que achar uma forma de acrescentar o ataque, né? Então talvez jogar H4, dama E2, né? E puxar aqui para a ala do rei. Oi. Sim, também. Até porque esse bispo da F4 é bem forte, né? Mesmo trocar ele não seria exatamente o que a gente quer, né? Muito menos perder. Então, realmente. É, se o peão branco tiver em H4, não tem G5, né? Eu acho que talvez tenha, mas o problema também é que as pretas têm tem dois cavalos defendendo aqui, né? Ó, F6 e D7 e o bispo tem muita peça perto da ala do rei, então o rei tá bem defendido, né? Certo? Ó, então assim, o cavalo E2, cavalo G3 é um plano mais ambicioso na ala do rei, né? E um plano um pouquinho mais posicional é jogar com o cavalo A2 para fazer essa manobrinha aqui, né? Cavalo C1 e cavalo B3. A gente não precisa... Oi. Eu acho que ele queria deixar a casa E2 livre para dama, se precisasse. Tipo dama B6?
Mas aí também, ó, digamos que joga cavalo A2 e dama B6, cavalo C1 já evita B3, né? E também tem que cuidar com os bispos C7 aqui, né? A5 também é forte. Então, talvez essa dama aqui, ela fique muito perigosa, né? Numa casa muito perigosa. Ó. Então, na verdade, é assim, quando o cavalo vem para B3, a gente não precisa ter pressa para jogar ele para C5 já. Dá para deixar ele em B3 e aí na hora certa a gente joga, né? Porque a coluna C, ela é bem legal para as peças brancas. Para dama, para as torres, né? Para o bispo também. Então, até para o cavalo de F3 aqui, né? Se ele vier para cá. Então, deixar o cavalo em B3 é legal porque se as pretas escolherem jogar, por exemplo, com A5 para defender o peão, aí um cavalinho em B3 também fica incomodando o peão de A5, né? Concordam comigo? Aí pode ser um problema mais para frente. Se as pretas tiram essa torre, né, da coluna, às vezes um bispo C7 já ganha o peão, né? Ou até o próprio cavalo. Certo? É. Aham, sim. Já tem que ser rápido, né? Qual torre? Qual torre você tá pensando? Ah, sim. É. Sim. Um bispão, né? Então tá. Vamos lá. Eu vou mostrar a partida pra vocês. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Vou esconder os lances pra vocês não verem porque eu tenho umas perguntinhas. Ó, foi D4, cavalo F6, aí cavalo F3, E6, bispo G5, D5. C4, gambito da dama, né? Isso foi bem normalzinho aqui, dama C2, bispo E7. E aqui os dois envolveram as peças normal, né? Aí depois da H6, as brancas jogaram esse bispo aqui que ficou em F4, né? Que ficou bem. É. Aí cavalo de BD7, tomou e tomou. O normal geralmente é tomar com o peão de E, né? Hoje em dia a gente sabe. Principalmente porque tomando com o peão de C quando o cavalo já saiu, não faz muito sentido, né? A ideia de tomar com o peão de C é liberar a casinha para o cavalo. Então esse é um lance que pode dar problema na coluna C, justamente, né? Então aqui o Petrosian vai mostrar como explorar essa coluna C. Então ele jogou bispo D3, aí as pretas jogaram A6, aí roque B5. Aí aqui as brancas jogaram o quê? Aham, A4. Aí as pretas não podem deixar esse peãozinho aqui, né? Porque ele tá caindo. E também tomar não fica muito bom porque a torre toma e aí vai ter uma pressão muito grande no peão de A6, né? Então as pretas jogaram B4, que é um lance bem típico, e aí ele jogou cavalo A2. Aí as pretas, bom, elas têm que terminar de desenvolver as peças, né? Então jogou bispo. Ah, não, jogou cavalo E8 primeiro aqui, por conta do bispo C7, né? Tava com medo desse. Então, por exemplo, esse aqui eu acho que até teria bispo C7, mas a dama sai, né? Ela pode jogar pra C8 ou pra E8. Acho que sim. Não é muito confortável, né? Mas assim, vai ter cavalo E8 depois também, se precisar. Então, acho que cavalo E8 acaba ficando muito passivo, né? Foi o que aconteceu na partida. Ou talvez também a ideia das pretas seria levar esse cavalo em algum momento pra cá, né? Pra uma dessas casas. E aí aproveita e defende aqui. Então tá, aí foi cavalo C1, aí A5 pra defender o peãozinho, né? Aí cavalo B3. Então, que nem a gente conversou já, o peão de A5 já vira uma vulnerabilidade, né? Então, esse cavalo de B3, ele até parece meio estranho, né? Mas ele tá bloqueando o peão mais avançado das pretas e ele tá atacando a base da cadeia de peões, que geralmente é a melhor forma de explorar uma estrutura de peões, né? Vocês já tinham ouvido falar nesse conceito? Sim, porque aí tem bispo C7, né? Isso aí. Então, todo mundo sabe que geralmente é melhor você atacar uma cadeia de peões pela base?
Boa, isso aí. Então a base aqui é a 5, né? Então, deixa eu ver quem ergueu a mão. Ninguém? Tá, então seguimos. Aí aqui ele jogou, um Zicker jogou bispo A6. Aí tomou e tomou. E na verdade agora as brancas começam a fazer uma série de lances ganhando tempos em cima das pretas. O que vocês iam jogar aqui? O que vocês jogariam? O Caio levanta a mão? O que você jogaria? Tá? Qual que é a ideia? Ganhar a torre, né? Tá? E liberar a coluna C também para as torres, né? Tá. Por quê? É mais versátil? Entendi. É, os dois são bons. Eu acho que talvez o lance dele aqui do Petrozeu foi dama D3. Eu imagino que talvez para manter um pouquinho mais o controle de E4 também. Mas a ideia do dama E2 para passar para cá também é interessante, né? Acho que os dois são bons. Talvez ele tenha preferido esse porque se vier um cavalo para cá, as brancas jogando cavalo D2 já controla, né? As duas casas aqui. E querendo ou não, assim, a ala do rei seria legal ter peças em volta, mas ela tá bem defendida, né? A fraqueza maior aqui para as pretas é a ala da dama, né? Ó, tem muitas casas fracas aqui, ó. Essas três, se entra uma torre, essa aqui também já fica fraca, né? A 5 também. Então é uma boa hora de explorar. Aí aqui o adversário dele jogou torre A7. Aí ele jogou torre de FC1, né? Trazer as torres. Aí cavalo D6. Oi. Pois é. Eu acho que talvez é porque tem ainda uns cavalos B6 atacando a 4. Talvez seja isso. Uhum. Aham. Deixa eu ver, o Arthur quer falar? Ele tá com a mão levantada. Pode falar. Ah, tá agora? Tá. Uhum. Concordo. Então. Hum. Ah, boa. Ó, só antes da gente discutir essa posição, deixa eu ver, o Caio tava com a mão levantada? Você ia falar alguma coisa das torres? Uhum. Nesse caso, assim, eu concordo com a visão, acho que foi o Murilo que falou, ou foi o Arthur, de fazer a torre de A até D e a de F, né, até E, por exemplo. Só que nesse caso aqui, a gente tem que escolher onde que vai funcionar. Na verdade, tudo isso aqui que as brancas estão jogando indica que as brancas, elas meio que desistiram da ala do rei. Então, se a gente joga a torre de A em C1 e deixa a de F aqui, na verdade, você não vai conseguir jogar com ela, nem na coluna F, nem na coluna E, porque a ideia é trazer para a ala da dama, né? E aí, que nem eu falei, como o peão de A4 ele não tá super bem defendido, talvez seja melhor deixar a torre de A aqui um pouquinho, né? Então, por isso, eu acho que essa é uma exceção à regra. Mas, em geral, eu também faço isso. Levo a torre de A para as fileiras na ala da dama, né? E a torre de F ou de H para a ala do rei. Mas tá, sim. Mas tá, então vamos lá, pensem nessa posição aqui. O que vocês jogariam? Vou dar, vou dar um minutinho pra vocês. Pensa mais, Caio.
Nossa, que parece interessante. Uma ideia. Vamos ver. Din! Foi o tempo. Vai, Caio. Vai, Caio. Dobrar a torre. Tá. Tá bom. Beleza. Vai, Arthur. O Arthur. É. Dia 5? Tá. Quem mais? Agora Arthur Batista. Tá. Qual que você prefere? É. Então esse é direto? Tá. E esse cavalo C4? Jeff? Tá. Vamos ver depois. Pera aí, ó. Como? Vamos ver depois. Tá, vamos lá. Laura, e você? Aham. Interessante também. Aham. Tá. Deixa eu ver. E o Murilo? Hum, sim. Então, bispo toma D6 tem que ser bem concreto, né? Tá. Tá. Caio quer falar alguma coisa? Tipo assim? Hum, você quer tomar aqui? Uhum. Todo mundo de acordo?
Já mostro. Tá, e aqui não tem um lance melhor para as pretas? E não tem outro lance para atacar a torre? Tentem pensar nisso. Dama 8. Aí tá fora, né? Você não quer dar esse bispo no cavalo e quer dar no peão. Não. Ó, dama 8 é chato, né? Acho que teria que jogar esse. Mas aí, o ponto aqui é que a gente, de pretas, de brancas, não gostaria que esse cavalo chegasse aqui, né? É, é, exatamente. Não, mas aqui, ó, mas vamos fazer um comparativo aqui. A gente é de pretas. Nessa posição já tá muito mais aliviado do que aquilo que tava na abertura, né? Quem, é, quem tá jogando pra ganhar agora são as pretas, né? Tem a maioria que funciona. Uhum. É, tem bastante coisa aqui. Então, basicamente, a conclusão dele aqui foi que não compensa você deixar a torre trancada em C6, né? Porque aí você vai permitir o cavalo C4. Tá. Uhum. C7? É, esse aqui super protege, mas tem os problemas da coluna também, né? Torre A6, né? Sim. Mas é melhor terminar de desenvolver as peças primeiro, né? Porque assim, o peão de A5 é uma debilidade que não vai embora. Então dá pra esperar um pouquinho pra explorar às vezes, né? Principalmente porque as peças pretas não estão conseguindo chegar muito fácil, né? Não tem cavalo B6. Acho que sim, daí essa casa fica fraca também, né? Tem dama B5, talvez. Tem várias ideias. Mas então, aqui, essa é uma parte muito importante, né? O tema da aula é como melhorar as peças, né? Então, assim, as pretas jogaram cavalo D6 e elas têm um plano ambicioso de trazer ele para cá. Nesse momento, esse cavalo aqui talvez é quase tão bom quanto o bispo. Foi isso que o Petrozinha percebeu. E aí ele pensou assim: esse cavalo em C4, ele vai ser muito bom. Então talvez valha a pena eu trocar meu bispo bom pelo cavalo, né? E aí foi uma troca inteligente. Foi isso que ele fez. Então ele tomou aqui em D6, aí o bispo tomou e ele jogou torre C6. Aí aqui o adversário jogou cavalo B8. Aí ele voltou a torre para C2, porque assim, o que ele quer é o controle da coluna, né? Então, ó, esse ponto continua fraco, principalmente. Agora, esse ponto aqui que vocês falaram lá na abertura, que seria legal para as pretas colocarem um cavalo aqui, tá impossível, né? Não tem como colocar um cavalo aqui. É, e depois vem cavalo E5 também, né? Tem muita coisa. Sim, para o cavalo chegar em C4, ele teria que voltar, vir para cá e depois vir para cá, né? Sim. E aí, Caio, o que você ia falar? Aham. Isso aí. Aham.
Mantém a torre em A7, né? E a dama em D8. Esse é legal mesmo. Vamos ver o que ele jogou. Alguém falou alguma coisa? Então, eu acho que a torre de A7 não tá tanto. Eu acho que ela ainda tá cumprindo um papel bom porque ela tá tirando essa casa de entrada e tá defendendo aqui. Então, eu acho que ela tá fazendo tudo que ela pode, né? Mas ela tá sobrecarregada. Eu acho que o problema é esse peão que tá fraquinho, né? As peças que não coordenam. Sim, é verdade. O cavalo de B8 tá péssimo aqui, né? E aí, Arthur Batista, o que você tem a dizer? Até dá, é uma ideia inteligente, mas eu acho que não dá tempo de executar. Porque quando você tentar jogar torre 8, eu jogo torre C1. E quando você joga torre E7, eu tenho torre C8. Tá vendo? Então a posição das pretas, na verdade, todo mundo já deve ter jogado uma partida assim, né? Que não tá tudo colapsando na hora, mas é uma partida meio triste de jogar, né? Porque todo plano parece que tem um furo, né? Tá dando errado de alguma forma. E não é uma coisa assim, ah, vai levar mate daqui a 5 lances. Mas, assim, a torre tá presa, essa torre tá presa, a dama também não tem muita casa, o cavalo tá na casa inicial, né? Sim. Talvez sim. É, é, é. É que, ó, aqui a longo prazo, vocês estão falando tomar assim, né? Até o torre C1. De novo, ó, esse cavalo e esse peão não vão para lugar nenhum, né? Então você joga com a torre e começa a pressionar de novo na coluna C. E aqui o problema é o seguinte: se o cavalo sair, a casa de C6 fica fraca, certo? E se ele não sair, o cavalo vai ficar em B8. Alguma hora isso vai dar errado. Se você fizer as trocas certas e entrar no final que o cavalo preto está em B8 e está fraco, né? Não tem como sair e defender os peões, começa a dar problema, né? Então, essa é uma das partidas também, que demora um pouquinho para você ganhar, mas você vai acabar achando uma casa de entrada, né? Até, às vezes, dama C2 para começar a pressionar o bispo, sabe? Dama C2 para dama C5, tem várias ideias, né? E o problema é que as pretas têm poucas ideias, né? Para executar. Sim, tem aqui, né? Deixa eu ver quem levantou a mão. E agora eu não sei se foi o Arthur ou o Murilo que levantou primeiro. Então, fala aí, Arthur. Peraí. Tá. Hum. É, mas aí tem cavalo. É, cavalo por D6. É. Aí você tomaria aqui. É meio parecido, né? Aí tem que voltar com a torre. É interessante o sacrifício, porque o peão de B tá bem fraco, né?
Tem que cuidar pra ver se as pretas não jogam cavalo A6 e estabiliza. Acho que é o que tem que ser. É, eu acho que esse aqui também é legal. É, mas tá com qualidade a mais, né? É, também. Ah, mas isso aqui as pretas seguram, né? Tem esse, tá passando aqui também. Então, tá ganho já. Aham, isso aí. Boa linha, Caio. Vamos voltar. Ó, na partida, as pretas jogaram cavalo D7. Voltando o cavalo. Oi. Aqui? Hum. Ah, tem, mas o cavalo B7 e o cavalo em B3 eles estão atacando a mesma coisa, né? Não sei se precisa do cavalo C5 pro cavalo B7. Tipo, ó, contra esse, talvez esse aqui já tá bem, porque aí tem que achar uma forma de defender a 5, né? Daí tá caindo aqui, né? É, dama B6, acho que tem esse. É que aqui a gente tem uma vantagem muito grande, né? Acho que não precisa sacrificar. Porque esse aqui tá ganhando peão, né? Uhum, exatamente. Então, ó, se tomar aqui, toma aqui, né? Isso, porque... Mas aí tem, ó, isso aqui, eu gosto de uma frase, eu não sei agora de quem que é, se foi do Bob Fischer ou do Kasparov, mas, ou de nenhum deles, né? Mas que uma posição tática favorável resulta de uma posição estratégica favorável, né? Então, assim, essas peças estarem caindo não é coincidência, é porque a coluna C ficou fraca o jogo inteiro, né? Então, o cavalo C6, que parece ser o único que vai defender, tá tudo no ar, né? Na verdade. E a torre não tá aqui para ajudar, né? Ainda. Não deu tempo. Então, por isso que sempre vai ter teminha, né? Certo? Por isso que aqui talvez um Zicker percebeu que trocar não ia ajudar muito as pretas porque tá para trás, né? No desenvolvimento das peças. Então jogou cavalo D7, provavelmente para tentar controlar essas casinhas de novo, né? Aí aqui as brancas jogaram torre de AC1, aí foi cavalo B6. É, e aí o que que vocês jogariam? Cavalo de FD2. Tá? Tá, mas aqui não tá caindo? Então você deixaria cair aqui. Vamos ver o que que ele jogou então. Dama B5.
Protegendo. Ó, essa é uma parte muito importante também. Quando a gente tem um controle muito grande, não tem pra que dar contra-jogo, né? O único que vai se beneficiar de contra-jogo, de bagunça, vai ser o nosso adversário. Se ele tá pior, né? Foi. Aí sim ele jogou o cavalo de FD2, que foi a ideia de vocês, né? Aí tomou, porque não adianta, não vai conseguir sustentar o cavalo aqui, né? Então tomou. Ó, tomou de torre. Por quê? Fala de novo, Caio. Não consegui te escutar. Tá meio abafado. D5? Tá. Quem levantou a mão? Arthur? Pode falar. Uhum. Controlar C5, A5, porque a torre volta rapidinho, né? Então, pelo menos assim você garante que a dama tem que ficar aqui e que a torre tem que ficar aqui, né? Não vai ter torre C7. Então tá. Aí foi dama 8, né? Uma tentativa válida, porque aí tenta trazer a torre para C8 ou para B8. Acho que foi um lance inteligente. Aí as brancas voltaram para C2, aí jogou torre D8. Aí torre C6, né? Aí G6. Aqui as pretas ficaram meio sem lance já, né? Não tem muito o que fazer. Só isso. Ó. Aí G3, aí G6, aí rei F1. Tá passando lance. Isso eles faziam bastante. É, eles estão passando a bola um pro outro. Aí foi H4, aí H5. Aí torre C2. Agora, gente, essa partida é muito legal. Quando eu vi ela a primeira vez, eu... Nossa senhora, explodiu minha cabeça. O que vocês acham que as brancas vão fazer aqui? Qual que é o plano? Um plano. Um... Quem falou isso? Muito bem, Murilo. Isso aí. Viu só? Por quê? E ele tem cara de louco, né? Ah. Estão vendo a cara dele de doidinho? Ah, tá na outra aba. Do Petrosian. Deixa eu mostrar, peraí. Ó, estão vendo? Bem cara de doidinho, né? Vamos lá, então. É. Tigre Petrosian. Sabia que tem dois jogadores com esse nome? É, tem esse e tem um que eu acho que é mestre internacional, ou grande mestre. Mas os pais dele deram o nome dele por conta do Tigre Petrosian. É o mesmo. Não, Tigre Petrosian. Ó, vamos lá então. Uhum, exatamente. Então, na verdade, o rei aqui em B1, ele tá mais protegido do que aqui. Porque agora com esses peões avançados, além das brancas terem o rei mais protegido desse lado, dá pra ver que elas têm todo o tempo do mundo pra jogar o rei pra cá, porque as pretas não têm contra-jogo, né? E aí a gente vai fazer... Pois é. Exatamente. Ó, vamos ver então como é que foi. Foi rei H7 e rei E1. Rei G8, rei D1. Rei H7 e rei C1. Rei G8 e rei B1. Pronto, passou pro outro lado. Mas tá. O quê? Ah, não, mas aí é. Aí o rei tá indo pro ataque, né?
Tá, agora eu vou perguntar outra coisa pra vocês. Ó, vamos ver se vocês sabem. Vão completar, tá? Ó, tem um princípio no xadrez que é bastante usado para falar como que se deve ganhar uma partida. O nome é princípio das... Não? Pensem aí. Princípio, vai, Arthur Lelinski. Princípio das duas. Ó, princípio das duas. Não. Princípio, princípio das duas fra. Ah, muito bem, isso aí. Então, ó, só precisei falar a última palavra. Ó, aqui o Petrosian usou isso, porque na verdade as brancas também não conseguem progredir só na ala da dama agora, né? Não tem torre C8, dama B6 não faz muita coisa, né? E se começa a abrir muito aqui também, aí não faz sentido ter trazido o rei, né? Mas, sim, qual? Interessante, interessante. Deixa eu pensar. Dama C1. É. Mas será que aí não tem, sei lá, torre B7, então, ou D7? É. Eu gosto das torres aqui porque aí cria um bloqueio que não dá pra passar pra cá, ó. Tá vendo? É. Aí já leva E4, né? Não, não, mas não compensa. Acho que aqui tem que tentar criar uma fortalezinha. Na verdade, eu imagino que provavelmente deve ter que deixar o torre C8, né? Não tem muito o que fazer, mas depois não progride. Ó, mas assim, por exemplo, torre C8. Tá, e agora? Que sei lá, joga esse. Vai trocar? Porque, ó, se joga assim e assim, pra jogar torre C8, aí, eu acho que, tipo, a dama entra, mas não sei o que que ela faz, de fato. É, sim. Mas, ó, as pretas aqui, elas estão felizes com o empate, né? Então, se elas sentarem nas peças e não ficarem tentando muita coisa mirabolante, por exemplo, o bispo E7, agora as pretas não tem, as brancas não tem casa de entrada pra tentar dar cheque. Tipo, se fizer cavalo C5, acho que é só ignorar. Acho que não. Se troca, a dama toma. É. Não, de peão já é melhor do que tomar de dama até. Não, ó, não tem pra quê.
Porque esse cavalo ele pode até vir pra cá fazer uma fusarca, mas tá sob controle, né? Deixa eu voltar lá então. Então, as brancas, na verdade, fizeram o seguinte, ó. Vamos voltar. Foi dama E2, pra ficar de olho nas duas alas. Foi um lance até falado na abertura, né? Então, esse aqui. E aí, depois de dama B7, voltou a torre pra C1. Ou seja, deixa ela flexível tanto pra cá, né? Quanto pra cá, é. Aí foi rei G7, dama B5. Aí não quis trocar. Eu acho que porque ia fazer um peãozinho aqui passado, né? Não tem esse aqui? Aí tá vindo esse, né? E esse. Oi. Então eu troco o G2. Eu acho que nem precisa trocar, pra falar a verdade. Dá pra jogar esse aqui, ó. E se A2, joga rei A1. É. É aquele teminha de usar o peão de escudo, né? Tem um guarda-chuva. Isso, exatamente. Guarda-chuva. É legal mesmo. Então aqui ele não quis trocar, né? Assim, realmente dá umas complicaçõezinhas para as brancas, mas provavelmente ele calculou que daria certo, né? Ah, muito bem. Deixa eu ver, vamos lá então. Jogou dama 8, aí jogou F4. Começou a avançar os peõezinhos, né? Ó, rei H7. Oi. Uhum. Sim. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É muito importante a gente pensar em estrutura de peões, mas os nossos peões eles só vão estar fracos de verdade quando o adversário tem peças que chegam lá pra atacar, né? Sim. Então, por exemplo, na abertura, no meio do jogo, quando tem chances para os dois lados, a gente não vai fazer debilidades de peão, porque mais pra frente o adversário pode atacar. Só que aqui ele tá tão dominado que não tem como, né? Ele não consegue sair. Aqui o Petrosiano já percebeu que não tem como as pretas chegarem nem perto desse peão aqui, né? Uhum. Ó, vamos ver o final da partida, então. Foi dama B7, G4. Aí tomou. Dama E7, tentou trazer aqui, né, pra defender. Aí H5, aí dama F6, né? Porque se toma, o que vocês jogariam? Torre H1, né? Esse é mais certeiro. Mas esse aqui já vai dar mate, né? É. Ó, vamos lá. Ó, pessoal, tá terminando a partida, vamos ver. Foi rei G7, aí tomou, dama toma. E aí, vocês trocariam? Esse aqui, ó. Esse bate aqui. Só que aí tem esse, né? Tanto esse quanto o torre H8 aqui. É. Dama F2 é um pouquinho melhor, só pra não ficar no raio da torre aqui, né? Isso. Tá defendendo aqui, né? Aí jogou rei F8. Aí jogou cavalo D2.
E aí? Tem esse, né? E depois esse. É. Ó, mas aqui entra um ponto também que é da inteligência desses jogadores. O torre G1 ele tá na manga já. E é bom para as brancas que a dama esteja em G6. Porque na hora certa ele vai jogar torre G1. Então não tem para que tirar a dama daqui já, né? Entregou teu jogo, entregou, né, o que você tinha para fazer. E depois cavalo D2. É mais fácil esse aqui, que mantém ainda a torre na coluna também para tentar algumas coisas aqui e traz a peça que tá faltando. Então tá melhorando peça, né? Jogou. Uhum. Quem tá falando? Uhum. Tá, ó. Aí jogou bispo F6 pra defender H8, né? Certo? Aí agora torre C8. Ó como é importante essa torre aqui. Aí voltou pra cá, porque se trocar dá ruim, né? Começa a invadir tudo aqui. É. Mas eu acho que tem até umas ideias de jogar esse pra esse aqui, né? Então tá, ó. Jogou esse aqui, aí cavalo C5. Porque se toma, toma com cheque, né? E aí ganha o material. Então deu um chequezinho ainda, aí o rei tomou, nem jogou pra um, foi lá e jogou o rei lá pro meio do pagode. Onde? Pra torre por B7? Ah, tá. Entendi. Aí esse, né? Foi isso que ele jogou. Aí F5. Matador, né? Aí aqui o Zíker ainda jogou torre B6, cheque, mas aí jogou rei A2. E aí. Aham. Onde? Aqui? Isso. Aham. Sim. Por isso. Não, jogou torre B6 ainda, pra tirar a torre, né? Ah, boa. Isso aí. Se dama toma. Isso. Sim. É que esse aqui ajuda ainda porque se você meio que obriga as pretas a tomarem aqui também, né? Quando ficar sem lance. E aí a tua torre ativa. Então, toma onde? É, mas então, é isso que eu tô falando. É melhor você deixar as pretas tomarem do que você tomar. Porque aqui você tá ameaçando ainda a torre C7, né? Ah, é, sim. Mas aí acabou, né? Não tem mais jeito. Gostaram da partida? Boa. Legal o reizinho, né? Indo para um lado e para outro. Ah, muito bem. E qual que é o princípio aqui, então?
Ah, muito bem. Então tá bom. Então, aula que vem continuamos. Oi? Caio, mas vai acabar a chamada aqui. Deixa eu dar tchau pra vocês então. Tchau, pessoal. Tchau.